Boa tarde, turminha, tudo bem? Vamos para a aula desta sexta-feira, dia 27 de novembro. Vamos encerrar a penúltima semana de aula. Aguenta firme que tá acabando, meninada, não desiste não. Olha lá, é na apostila de matemática, página 101. 101, continha. Vamos pôr a cabecinha para pensar, meninada. Observe as cenas e complete com os números que estão faltando. Depois, com a família, invente uma historinha para cada cena. Quantos tem aqui? Quantos cachorrinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. O que aconteceu? Quantos estão indo embora? Presta atenção na cena e olha, quem está saindo? Quantos estão saindo? 1, 2. Olha para a carinha deles. Eles estão saindo. Eles estão indo embora. Mas os outros continuam brincando. Quem está saindo são esses 2. Eles saíram e foram embora. Então, quantos restaram? 1, 2 e 3. Restaram. Gente, eu contei 3, coloquei 5. A professora tá ficando louca. Até a professora tá endoidando com o fim da aula, meninada. Vê se vocês dão conta. Vamos lá. Tinha 5 cachorrinhos brincando. 2 foram embora, sobraram 3. E aqui? Tinha quantos passarinhos cantando na árvore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha 7 passarinhos cantando na árvore. Voaram embora. 1, 2, 3. Foram embora 3. Tinha 7 passarinhos cantando, 3 foram embora. Quantos sobraram na árvore? 1, 2, 3, 4. 4. Vamos para a última situação. As borboletas no campo. Tinham borboletas passeando no campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 borboletinhas passeando no campo. Voaram. 1, 2. 2 foram embora. Quantas borboletinhas restaram no campo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaram 6. O que aconteceu em todas as situações? Tinham tanto de animaizinhos, saíram alguns e sobraram menos. Isso são continhas de subtração. O que é subtração? Subtração é quando diminui, é quando tira, é quando sai. Entendeu? Tinha um pacotinho de bolacha, comeu algumas, vai sobrar menos. Tinha dinheiro na carteira, gastei um pouco, vai sobrar menos. Tinha brinquedos na caixa de brinquedo, doou um pouco, vai sobrar menos. Tudo que você tira, você perde, você quebra, é uma subtração. Subtraiu, tirou, saiu de lá. Ok? A aula passada de matemática a gente aprendeu a adição, que é o juntar. Hoje é subtração, é tirar, é diminuir. Como é que a gente faz quando diminui os números? Olha lá no parquinho, ai que saudade de um parquinho, hein? A criançada toda brincando. Comparando quantidades, quantos a mais e quantos a menos? Observem a cena. Tem crianças brincando no escorregador. Vamos ver quantas são? Tô rabiscando tudo. 1, 2, 3. Tem 3 no escorregador. E no balanço? 1, 2, 3, 4, 5. No balanço, nós temos 5 crianças. A subtração também é de comparar. Onde tem mais, onde tem menos. Quantas crianças estão no balanço? Ó, o número ficou até pertinho. Temos 5 no balanço, a gente já contou. E quantas estão brincando no escorregador? Qual o brinquedo do escorregador? É esse. Quantas estão aqui? 3.
Compare agora as quantidades e complete. Eu quero saber se tem a mais ou a menos. Isso é complicado, mas vamos pensar. Aqui tem 3. Vamos pensar assim, vamos comparar? Eu vou desenhar, rabiscar aqui no cantinho do lado, No escorregador tem 3. 1, 2, 3. No balanço tem 5. Embaixo a gente faz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. No escorregador, faltaram 2. Então, no escorregador tem menos 2 crianças do que no balanço. E no balanço tem 2 crianças a mais do que no escorregador. Ok? Porque, aqui uma criança para uma criança, uma criança para uma criança, uma criança para uma criança. No balanço tem 2 crianças a mais. E no escorregador, então, tem 2 crianças a menos. A tantantã, crianças a tantantã no escorregador. Pensa no escorregador. Tem crianças a mais ou a menos? A menos. Tem menos crianças. A menos. Ai, que esquisito. Também acho essa apostila meio difícil de entender. A tantã, crianças a menos no escorregador. Quantas crianças no escorregador faltou para ficar igual no balanço? Quantas faltaram? 2. Há 2 crianças a menos no escorregador. Agora a gente vai para o contrário. Há tantantã crianças, há tantantã no balanço. Aqui no balanço tem mais ou menos crianças do que no escorregador? Tem mais crianças no balanço. Mais. Quantas crianças tem a mais no balanço do que no escorrega? 2. Então, no escorregador tem 2 crianças a menos e no balanço tem 2 crianças a mais. Quer ver como vocês sabem fazer essa continha? Quando a mãe vai dividir doce ou brinquedo entre os irmãos, entre os primos. Vocês sempre sabem comparar para ver quem tem mais, quem tem menos e organizar para ficar igual. Então, vocês têm que saber comparar onde tem mais, onde tem menos, para saber dividir igual, ok? Olha lá, o Mário tem uma caixinha com lápis. Ele separou alguns lápis para pintar o desenho. Então, vamos olhar o Mário antes e o Mário depois de separar. Quantos lápis o Mário tinha? Nossa, que difícil de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O Mário tinha 8 lápis na caixinha. Ele tirou 2. Gente, acho que eu contei alguma coisa errada, porque parece que tá diferente. Ele tirou 2. 2 ele tirou e ficou na mão dele. Presta atenção. Vamos agora responder as perguntas da apostila. Responde igual tá no desenho. Quantos lápis tinha na caixa antes? Tinha 8. Quantos lápis o Mário separou? Quantos ele tirou? 2. Vocês têm que entender a pergunta, que tem criança que sabe contar, não entende a pergunta e responde errado. E quantos lápis ficaram na caixa? Se tinha 8, eu não consigo ler esses lápis miúdos não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tinha 8 e eu tirei 2, esquece esses 2. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 8, tirou 2, ficou 6. Tia, você tá fazendo tudo, mas é porque eu tô ensinando. Quando eu te ensino, tem que primeiro fazer. Agora, representação da subtração. Nem sempre vocês vão ver desenho. Vocês vão ver que às vezes na família, a família tá fazendo uma conta, a mamãe não desenha para ela fazer as continhas dela. Quando ela vai pagar uma conta, quando ela vai fazer uma receita, ela não conta fazendo desenho, ela faz uma continha. E como faz essa continha? Vou ensinar. Observa, conta e compare. Ia ter um sorteio. No globo do sorteio tinha 8 bolas. Sortearam 3 bolas. Restaram
Quantas bolas lá dentro? Se tinha 8 e tirou 3, restaram 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolas. Então, a gente diz assim, que 8 menos 3 é igual a 5. Porque tinha 8 menos, por que menos? Porque saiu 3. Então, ficou menos. 8 menos 3 é igual a 5. Ok? Como a gente faz isso em continha para não ter que ficar escrevendo a palavra menos e igual? O menos, quando você tira, quando quebra, quando perde, é só um tracinho. Na matemática, só esse tracinho significa tirou, menos, perdeu, diminuiu, ok? E esses dois tracinhos quer dizer igual. 8 menos 3 fica quanto? É igual a quanto? É igual ao resultado. Sempre depois do igual vem o resultado da conta. Tinha 8, tirou 3, é igual a... Qual foi o resultado da conta? 5, ok? Vamos treinar mais continhas? Tinha 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5. Tirou, perdeu, deu embora. Quantas? Ó, fez X. Uma. Ficou, ó, igual a... Sobrou 4. Então, dizemos que 5 menos 1 é igual a 4. Tinha 5 laranjas, fez laranjada com uma, sobrou na geladeira 4 laranjas. Ok? Vamos lá, maçãs. Vamos contar quantas maçãs tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinha 9 maçãs. Deu para a priminha 1, 2, 3. Por que você está contando essas 3? Porque as que estão com X. 1, 2, 3. Tinha 9, tirou, subtraiu 3, é igual a quanto? O que eu quero depois do igual? O número de maçãs que sobraram sem X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, todas as frutas ou legumes é o total. X, as que estão com X, é o número que perdeu, que cozinhou, que doou, que estragou e foi pro lixo, que é o que vai tirar. E o que põe no final é o que sobrar sem X, tá bom? Vamos lá. Total, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 8 pimentões. Chegou mais? Não, ó, o X, tirou. Mamãe cozinhou, tirou da geladeira quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Mamãe cozinhou 5 pimentões. Quantos pimentões sobraram na geladeira? É igual a... Eu quero saber quanto ficou na geladeira sem usar. São os que estão sem X. Quais são? 1, 2, 3. Sobrou 3. Então, dizemos que 8 menos 5 é igual a 3. Mamãe foi fazer o molho de tomate. Ela pegou da geladeira alguns e eu quero saber quantos tomates sobraram. Quantos tinham? 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 tomates na geladeira. Ela pegou para cozinhar e eu quero saber quanto sobrou na geladeira. Então, ela está tirando da geladeira. Quais que ela tirou? Os que tem X. Quantos são com X? 1, 2, 3, 4, 5. Ela tirou todos os 5 tomates da geladeira. Se ela tinha 5 tomates e ela tirou os 5 para fazer molho, sobrou tomate para guardar na geladeira? Não. Tinha 5, tirou 5, sobrou nada. Que número é o nada? Quem lembra qual é o número do nada? É o 0. O 0 é a mesma coisa que nenhum, tá bom? Vai ter que no mercado comprar mais porque acabou o tomate. As peras. Vamos tentar vocês fazer a continha das peras? Eu ensinei a da laranja, da maçã, do pimentão e do tomate. Conta o total de peras, põe o sinalzinho de menos, que é o tracinho. Conta as peras que estão com X.
Põe depois do tracinho, coloca o sinal de igual para saber o resultado e depois do sinal de igual dos dois tracinhos, coloca a quantidade de peras sem xizinho. Quero ver quem vai saber. E vamos encerrar, galerinha? Vamos inventar uma historinha? O que aconteceu? Observa e inventa uma historinha para cada cena e conte para a família. Depois indique a subtração. Olha lá. O Davi estava brincando de bolinha ao alvo. No alvo tinha latinhas. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tinha 9 latinhas no alvo. O Davi jogou a bolinha e ele derrubou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele derrubou 6 latinhas. Quantas latinhas o Davi não derrubou? Olha lá, onde está a latinha sem derrubar? Aqui. 1, 2, 3. Então, olha que legal que ficou a historinha. O Davi foi brincar de bolinha ao alvo e em pilhadas tinha 9 latinhas. Ele derrubou, ó, tirou, subtraiu 6 latinhas e sobraram 3 sem derrubar. No aniversário do Lucas, tinha várias bexigas para uma brincadeira. Na brincadeira tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bexigas. Tinha 8 bexigas na brincadeira. Vendaram os olhos do Lucas, deram um palitinho pontudo para ele estourar bexigas. Então vai ficar menos bexiga, vai estourar, vai tirar. Ele estourou 1, 2 bexigas. Ele estourou 2 bexigas. Quantas bexigas sobraram sem estourar no aniversário do Lucas? Vamos contar as que estão sem estourar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha quanta coisa acontece no dia a dia que dá para fazer continha, que a gente precisa contar, né? O Vitor foi preparar um presente para a mamãe. Ele pegou um vaso, apanhou flores no quintal e ele queria escolher só as mais bonitas para pôr no vaso e colocar na sala. Ele apanhou 1, 2, 3, 4, 5. O Vitor apanhou 5 flores. Mas ele não usou todas, ele pegou só as mais bonitas, porque tinha algumas murchas. Então, ele tirou apenas 1, 2. Ele tirou 2 flores e colocou no vaso e jogou fora, porque estavam murchas. 1, 2, 3. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Agora, brinca com a família, pega feijão, pega lápis e brinca com a família. Pega 5 lápis, esconde um, conta quanto sobrou, faça outras continhas e treina, tá bom? Um beijo, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Família, não esqueça de segunda-feira não, terça-feira, todos devem ir buscar na escola o kit alimentação, que são as 2 cestas, né, mini cestas de alimentos e os 2 kits hortifruti. Quem deixar para buscar só no dia 3 não vai ganhar as frutas e os legumes, porque vai estragar, tá bom? Beijo, bom fim de semana e até mais. Tchau!